Mega, o dia do descanso. Gênesis capítulo 2, de verso 1 ao verso 4, estudo número 11. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Estamos muito alegres com esse novo projeto nesse ano de 2021, não é? Além dos vídeos que nós já postávamos e continuamos postando sobre geopolítica profética e às vezes alguma explicação na palavra, ministrações, orações, intercessões. Agora nós temos o Mega, ministrações e explicações de Gênesis e Apocalipse. Foi um grande desafio que nós já vencemos o primeiro capítulo de Gênesis. Estudamos pelo menos aí versículo por versículo, observando expressões novas e trazendo uma roupagem diferente no que é de mais exato e verídico na tradução do hebraico. Procuramos fazer com maior dedicação, e se você gostou, aprovou, se alegrou, se edificou, deixe seu like, ative o sininho, deixe aí o seu aprovei, o seu gostei, não é importante para nós, compartilhe, comente e se inscreva para dar maior relevância a este projeto, que afinal de contas esse é um projeto que motiva as pessoas a lerem a palavra, então isso é extremamente importante, não é? Então, nesse momento que nós entramos aqui no capítulo 2, já vamos começar de maneira mais sintética, mais compacta. Eu já não vou estar lendo na Bíblia comum, porque nosso propósito não é ler a Bíblia toda, fazer vídeos lendo a Bíblia toda, mas nosso propósito, como diz o Mega, são ministrações e explicações. Não é? Então a gente vai fazer mais compacto. Diz assim, o verso 1 ao 4 do capítulo 2 de Gênesis. E no dia sexto, Elohim completou a sua obra que havia feito, e foram ordenados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E no dia sétimo repousou de toda a sua obra que havia feito, e abençoou Elohim o dia sétimo e o santificou, porque nele repousou Elohim de todo o seu labor de refazer o que havia criado. Esta é a escritura da origem dos céus e da terra quando foram criados. Legal essa Bíblia, né? Essa Bíblia ela já traz a expressão refazer o que foi criado. Então ela já vai trazendo, quando ela traz essa expressão, que o Senhor repousou, Elohim repousou de todo o seu labor, de todo o seu trabalho, de refazer o que se havia criado. Ele já está incluindo o primeiro momento da criação, a criação Bará, o verso 1 de Gênesis, e o segundo momento, que foi quando os anjos caíram, né, e danificou, desarrumou o que Deus criou. Então Deus volta e refaz. Por isso que tem a expressão legal aqui, refazer, que já traz uma luz melhor, e ao menos o leigo, a pessoa que nunca estudou hebraico, ela lê já suspeita e já começa a mergulhar mais na palavra, não é? Será que nós vamos, assim, desprezar o irmão que às vezes é analfabeto, que aprendeu a ler com a Bíblia, que está no interior, que não tem acesso à literatura teológica nem a outras traduções, que tem uma Bíblia comum e ele se converteu com aquela palavra? É claro que não vamos desprezar. Esses irmãos se converteram genuinamente e esses irmãos são preciosos e o Espírito Santo trabalhou na vida deles. Se eles não tivessem nem a Bíblia toda, só tivesse João 3,16, que é chamada Bíblia compacta, já valia e eles se converteriam e está tudo valendo. Mas como o Senhor nos deu acesso a esse material e Jesus, ele mesmo se intitulou o caminho, a verdade e a vida, então vamos buscar a verdade, vamos garimpar aqui mais profundamente o que o texto bíblico no original fala e, sobretudo, com o pilar importantíssimo que é da revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Dividimos essa passagem aqui em 3 partes bem compactas. A primeira parte diz que o Deus, na sua criação, tinha acabado os céus e a terra, no sentido de concluir a sua arrumação. Essa é a ideia, e eu tenho explicado em outros vídeos esse contexto do azar, não é o bará, mas é o azar, que é refazer, concluir e dar um toque final nessa restauração. Então aparece a expressão nova aqui no verso 1 do capítulo 2, Vekaal Tisavaan, Vekaal Tisavaan, que é todo o exército, né? Essa expressão Tisavaan você
já é familiar a você, porque a gente fala sempre Jeová Tsabaó, o Senhor dos Exércitos, então Tsabaó fala de exército. Agora é interessante a gente suspeitar por que vai aparecer todo o exército, essa expressão exército, não é? Aqui, por que entra essa expressão exército no contexto da criação? Lembramos que no aulão, no resumão, nós falamos sobre a ação da criação de Deus, é uma ação dupla. Ao mesmo tempo que ele está harmonizando a terra, no verbo assar, ele está confinando os rebeldes. Não é? Então, é uma ação dupla na criação e não uma ação una. Não é só criar a terra e criar um ambiente, um habitat para o homem morar, mas também está cativando seres caídos da rebelião que houve. Né? O parte 2 aqui dessa meditação, que traz o tema do vídeo hoje, o dia do descanso, vai trazer a expressão do verbo criar, e diz que Deus criou, arrumou, organizou, né? Vai aparecer o verbo forte aqui, azar, e depois vai aparecer o verbo relacionado a descansar, né? No qual muitas pessoas que guardam o sábado, principalmente os adventistas e os próprios judeus, levantam aí esse texto forte, né? Que já aparece no começo da Bíblia, como um respaldo para guardar o sábado. Então, vai aparecer a expressão Vayeshevot é descansou, e vai aparecer também a expressão sétimo, Hashevi, de onde são palavras correlatas da mesma família. Shevot, descanso, sétimo, da ideia de completude, de saciedade, não é? de plenitude, né? Por isso que o 7 é o número da plenitude, é o número da perfeição, chama-se o número de Deus, está ligado com a mesma origem, raiz da palavra, Shevot, né? A gente vai ver que o Shabat, né? Estamos entrando nesse horário na sexta-feira, o Shabat, Shalom judeu, né? Então a palavra Shabat vem dessa expressão Shebot, Shevi, então são palavras correlatas. E aí você pode perguntar, e aí, então, pastor, por que nós não guardamos o sábado? Porque a maioria dos cristãos não guardam o sábado, né? Então nós estamos em pecado. Então nós vamos ver aqui que dos 5 livros do Pentateuco que Moisés escreve, exatamente Gênesis não fala sobre o sábado, exatamente, fala sobre esse contexto de descanso. Agora, a partir de Êxodo, onde vem os 10 mandamentos, vai aparecer muitas vezes a palavra sábado no Êxodo, em Levítico, em todo o Pentateuco. Não é? Aí mais adiante essa expressão vai sumindo, não aparece no livro de Josué, nem de Juízes, não é? E vai aparecer na observância ali no período dos reis, e então chega o período de Jesus. E Jesus é aquele que vem para causar um grande trauma nesse sábado, no ponto de vista da observância da lei. Não podemos condenar quem guarda o sábado, e é muito errado também quem guarda o sábado condenar quem não guarda. É o que diz a palavra do Senhor. Jesus vai falar várias vezes. No primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus, logo Jesus vai falar que ele é o Senhor do sábado, Mateus 12, 8. Então depois ele vai repetir, essa expressão vai aparecer em outros evangelhos, dizendo claramente que ele é o Senhor do sábado. Primeira vez que aparece a palavra sábado no Novo Testamento, é o Senhor Jesus rechaçando o sábado, guardando como lei obrigatória. Então, se ele está dizendo, eu sou o Senhor do sábado, significa dizer o quê? Que o sábado é um servo. Então, existem pessoas que guardam o sábado, não é? Por lei. Então, se a pessoa guarda o sábado por lei, que é a lei de Moisés, aí é necessário conferir aqui em João, capítulo 1, verso 17, que Jesus disse, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? João, o Evangelho de João declarando. Então ele faz a divisória certinha do antigo e do novo. Então sábado é lei, é o antigo, não é? É lei de Moisés. Graça e verdade, Jesus. Quem quer guardar o sábado, que guarde. Agora não imponha quem não quer. Eu recomendo essas pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto ler o capítulo 14 de Romanos, que é o capítulo da tolerância. E para concluir essa fala sobre o sábado, eu quero deixar um texto que é importantíssimo. O apóstolo Paulo vem aí na coerência do que Jesus ensina, não é, sobre o sábado, e ele vai dizer aqui em Colossenses capítulo 2,
verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Está vendo? O Antigo Testamento, sombra. O Novo, realidade por causa de Jesus. Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não é? Então nós vemos aqui claramente que o Senhor Jesus inspirou o apóstolo Paulo para que ele pudesse colocar o sábado no seu lugar. Tem pessoas queridas que guardam o sábado, que eu amo e que eu respeito, e elas também respeitam também os que não guardam o sábado, não é? Então, o domingo, hoje, não é? Hoje em dia, o domingo é o dia em que as pessoas cristãs guardam, não é? Mas o grande, mais interessante, é que você entenda que sábado significa descanso. Que Jesus é o teu sábado e o meu sábado. Jesus é o nosso descanso. Quando você está em Cristo, você está no descanso. Você pode guardar o sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Então, o grande dilema, o problema é quando as pessoas querem guardar o sábado dentro desse calendário gregoriano. Quando há tempos e tempos, séculos atrás, foi alterado esses calendários, não dá para precisar qual o dia verdadeiro que é o sábado. De maneira que quem está guardando o sábado pode estar, na verdade, guardando uma segunda sem saber, por causa da alteração dos calendários. Então, não vale a pena ficar preso nesse legalismo, não é? Preso a datas, mas guardar de coração o Senhor Jesus, que é o nosso descanso. Essa é a lição principal que nós tiramos aqui desse primeiro momento do capítulo 2 de Gênesis. Só lembrando aqui no final que aparecem algumas expressões lindas, não é? Que Deus abençoou o dia do descanso, não é? O dia que você entra na presença de Jesus é o dia do seu descanso, né? Então, é a expressão vai verecar, né? Vai veré, não é? E vem da expressão bará, o abençoou, e a expressão vai kadesh, e santificou, não é? Kodesh, Kodesh, Adonai, Santo, Santo é o Senhor, não é? E o Shavá, que é o descansou. Dentro desses princípios aqui, nós concluímos o nosso primeiro estudo do capítulo 2 de Gênesis. Deus te abençoe. Shalom.